bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos assiste, quem nos ouve aqui. Eu sou professora de História da América na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e também do programa de pós-graduação da mesma universidade. E estou aqui para dar algumas dicas para quem tiver interesse no tema das independências do Brasil e das Américas de uma maneira geral. A primeira dica que eu vou dar é a dica de um blog das independências lançado pela revista Almanac, que volta e meia tem uns textos bem acessíveis e bem interessantes sobre a questão das independências e a questão as várias facetas do bicentenário das independências. Então, acho que é um site bem bacana de procurar e conhecer um pouco, ler sobre os diversos sujeitos envolvidos na independência, sobretudo do Brasil, e eu acho que é um espaço onde a gente consegue também colocar um pouco do nosso olhar a respeito da questão das independências de uma perspectiva mais ampla e mais acessível ao grande público. Uma segunda dica que eu dou é esse livrinho aqui do João Paulo Pimenta, Tempos e Espaços das Independências, a inserção do Brasil no mundo ocidental, que fala um pouco do diálogo das experiências de independência do Brasil com a América Espanhola, fala um pouco de como o cenário de fins do século XVIII e XIX, inícios do século XIX, produzem uma mudança na percepção do tempo, na percepção das sociedades de uma maneira geral, e como isso repercute no cenário do Brasil no mundo ocidental. Um outro livro que eu também acho que é bastante interessante é esse aqui, o Nacionalismos no Novo Mundo, do Marco Antônio Pamplona e do Don Doyle. Eles organizaram essa coletânea tem alguns anos, onde eles discutem o problema do nacionalismo no Novo Mundo e como que a gente experimentou essa ideia de construção de identidades nacionais, em que medida essas identidades nacionais existem e resistem nas abordagens historiográficas e como que o conceito de nação é colocado para cada espaço do continente americano. Mais especificamente sobre os Estados Unidos, eu indico aqui o livro da Mariane Junqueira, que é um livro seminal, super didático, para pensar a formação do Estado Nacional e as narrativas da nação. O livro se chama Estados Unidos, Estado Nacional e Narrativa da Nação, onde ela faz um levantamento muito interessante de como a construção do Estado nos Estados Unidos não foi tão simples como a gente imagina, e houveram diversos projetos diferenciados para a execução da República Federal que se tem hoje no país. Então, acho que é uma dica bastante interessante e didática para quem tem interesse em começar a pesquisar a história dos Estados Unidos. E um outro livrinho também, para fechar essas dicas, que eu acho que vale muito a pena ser lido, é o livro do Marco Morel, A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista, o que não deve ser dito. É um livro que fala da Revolução Haitiana e a sua recepção no Brasil, e que traz aí um panorama bastante interessante de um lugar tão importante, que é o Haiti, e que ainda é muito pouco conhecido. E como é um livro que está em português, eu acho que facilita a aproximação do público brasileiro a uma literatura sobre um espaço tão importante assim. Uma dica literária que eu daria, só para poder fechar, é o livro do Alejo Carpentier, Um Reino deste Mundo, que é um livro super interessante, que tem a Revolução Haitiana também como um pano de fundo, né? Como um ponto de diálogo para a gente pensar o mundo em que nós vivemos. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Espero que gostem das dicas e até a próxima.